Bom, a gente vai dar sequência agora com a nossa segunda aula para resolução da atividade mapa de topografia. E aí, para isso, eu vou aqui na comanda da atividade e vou observar o que é que ela me dá de informação novamente. Ela me dá as coordenadas e aí no grupo eu deixei um arquivo em PowerPoint para ser executado em cima dele. Você pode fazer de outra forma, você pode fazer no Word, pode fazer da maneira que você quiser. Mas aí vocês têm que entender que tem que obedecer a o que está sendo pedido na atividade. Na atividade ele pede que a gente traga uma imagem do lote via satélite. E aí eu vou utilizar as coordenadas que me foram dadas na atividade mapa. Vou selecionar aqui e vou copiar. Caso não copie no seu, você vai lá no Google Earth e pode digitar as coordenadas do jeitinho que está escrito lá na atividade, que vai dar tudo certo. Abri o Google Earth, né? Tá com tudo limpo aqui. Caso o seu esteja com algum resquício de alguma outra atividade que você tenha feito, é só você selecionar tudo e excluir, que aí vai estar voltando do zero aqui para o começo. Vou colar aqui as minhas coordenadas, lembrando que eu tenho que sempre adicionar esses menos aqui, porque quando eu não adiciono ele indica que a numeração ela é positiva, e aí a gente vai acabar caindo em uma coordenada aqui da parte de cima do globo. Vou clicar em pesquisar, e aí ele vai me dar exatamente aqui a minha coordenada, no caso aqui o meu desenho, da minha planta, do meu terreno, no caso, da atividade mapa. Deixa eu só desabilitar aqui uma função, que é essa daqui. Pronto. Aqui eu tenho o meu terreno em questão da atividade mapa. Ele está localizado aqui, exatamente nesse ponto. E aí quando a gente observa o arquivo DWG que tem disponível tanto no fórum do estúdio, quanto na atividade mapa, que ele deixa o link para download. E aí a gente vê que realmente é esse terreno daqui. Porém, a gente percebe que ele tem essa curvatura aqui, que aí foi desprezado no momento de desenhar lá no AutoCAD. O que a gente vai precisar fazer aqui primeiro? A gente vai vir aqui em visualizar, vai clicar aqui em redefinir, clicar em inclinação e bússola, porque aí a gente vai estar tendo uma vista exatamente de cima, em paralelo. Vai clicar aqui em câmera, no caso salvar a imagem. Vai clicar aqui em opções de mapa. Vai clicar aqui em título e descrição, legenda, e vai deixar as outras opções do jeito que está. Vai clicar aqui em carregar. Não era para ter clicado em carregar no caso. Fechar aqui, vou deixar do jeito que está e vou salvar essa imagem. Vou salvar em um local que eu consiga achar facilmente. Salvar na minha área de trabalho com o nome imagem de satélite. Salvar. Vou lá na minha área de trabalho e observo se realmente a imagem foi salva. E aí eu vou abrir ela aqui e vou observar aqui a minha imagem. Vou observar tudo que tem aqui no entorno. E aí ele traz várias informações aqui para mim. Aqui nessa escala a gente tem uma escala com 200 metros em vista de câmera. Eu estou a 200 metros acima daqui do meu terreno. Eu tenho essa chácara aqui, Recanto do Romano, espaço do marceneiro. E aí eu vou observar se existe alguma outro comércio aqui próximo. E aí no Google Earth não mostrou, mas a gente pode acessar o Google Mapas e observar se existe algum outro ponto de comércio para a gente estar adicionando lá no nosso memorial descritivo. Fiz a minha vista aqui de cima, vou fechar aqui a minha imagem
e vou salvar ela aqui já no meu slide. Clico aqui em inserir, clico aqui em imagem, clico em este dispositivo e aí eu vou procurar na minha área de trabalho a minha imagem via satélite do meu terreno em questão. Vou só ajustar ela aqui em relação ao meu slide. Pronto. Imagem de satélite adicionada. Eu ainda posso fazer a questão da delimitação, porém aqui já tem a questão do PIN com as coordenadas indicando que o terreno é esse daqui. Aqui no memorial descritivo eu vou trazer todas as informações, como eu já disse, todo o entorno. A gente viu aqui que tem uma região de mata, que tem um rio que corre aqui, tem comércios ao redor, e a gente vai observar lá no Google Mapas que tem alguns outros comércios. Vamos observar quais são as ruas que ela está situada, a questão do cruzamento delas aqui. A gente tem essa rua daqui também que a gente vai ter que observar, que ela também faz parte desse cruzamento. Aqui eu deixei como opção você inserir aquela imagem que você fez das curvas de nível como um meio de acrescentar algo a mais nesse trabalho que vocês fizeram. Caso vocês queiram fazer dessa atividade também, vocês podem fazer, fique tranquilo. Trouxe aqui também no caso, a descrição da situação problema. E aí, o que é que vocês vão fazer é o seguinte: quando a gente for lá para o AutoCAD, que a gente for fazer toda a questão do ajuste do terreno, que a gente vai precisar fazer um croquis do terreno, vocês vão acrescentar outro slide abaixo desse aqui, como se fosse uma resposta a esse anterior. Aqui a gente pode ir lá para usar o Contour Mapa Creator para fazer a questão das curvas de nível referentes apenas ao terreno. E aí eu vou lá no Contour Mapa Creator, e dessa vez, ao invés de eu fazer todo um raio quilométrico, como foi feito na atividade 3, a gente vai fazer apenas delimitar, no caso aqui, o terreno. Deixa eu clicar em Ctrl. O terreno, ele é esse daqui, e a gente vai fazer a delimitação. Dou o primeiro clique aqui, dou o meu segundo clique aqui, e aí eu tenho a delimitação de, possivelmente, aqui, afastar mais um pouco, as curvas de níveis que passam nesse meu terreno. Vou clicar aqui em obter dados, e aí eu tenho as minhas curvas de níveis referentes a esse terreno daqui. Vou clicar aqui, vou tirar um print, no caso, dessa imagem daqui, e aí eu vou usar o meu ferramenta de captura, vou clicar em novo e vou fazer aqui o meu arraste para tirar as minhas informações de curvas de nível. Vou vir aqui, vou salvar, vou voltar aqui na minha área de trabalho e vou salvar aqui como curvas de nível terreno. Clicar aqui em salvar. Salvei a primeira, né? E agora eu vou obter os outros dados. Vou baixar aqui o arquivo KML na área de trabalho. Vou colocar aqui terreno mapa. Vou dar um OK. E aí aqui a gente já vê que tem alguns dados que batem realmente com aquelas curvas de nível que foram apresentadas no arquivo DWG. A gente tem uma curva de nível de 490, tem uma de 485, né? E vamos tirar um print dessa daqui também. Aqui, vou clicar em novo e vou fazer a minha captura de tela dessa minha
dessas minhas curvas de nível. Vou salvar, botar aqui curva de nível terreno 2, vou fechar. E aí, com o Contour Mapa Creator, eu já tirei as minhas informações que eu queria. A questão das curvas de nível, elas detalhadas, coloridas. Vou fechar aqui, vou só minimizar. Imagens das curvas de níveis obtidas via satélite. Vou eliminar essa imagem aqui que eu deixei apenas como exemplo. Vou clicar aqui em inserir imagem e deste dispositivo. Vou vir aqui, curvas de nível do terreno. Vou clicar aqui em cortar e vou fazer o meu ajuste. No caso aqui eu vou precisar subir um pouco e subir um pouco aqui. Pronto. Ajuste feito. Ajusto ele aqui na minha atividade. E aí ele está mostrando aqui como informação que a gente tem determinadas curvas de níveis passando por esse terreno. A gente tem a de 490, que é mais ou menos onde está aquela outra lá, na atividade mapa, que a gente vai ver lá no DWG. A gente vai vir aqui, ó, imagem das curvas de nível em raio quilométrico, que aí eu posso fazer somente para o terreno. Vou abrir ele aqui, ó, já está até aberto aqui. E aí eu vou agora, ao invés de novamente visualizar, redefinir inclinação e bússola. E aí eu vou desenhar aqui o meu percurso vindo desde aqui até o final do terreno. Só ajustar ele aqui um pouco para ficar mais ou menos reto. Vou mudar a cor para o vermelho. Vou dar um OK. Vou clicar em OK. No caso aqui eu vou alterar aqui para perfil topográfico. E aí a gente pode acrescentar esse tipo de informação no nosso mapa para deixar ele mais completo de informações. Vou clicar aqui em OK. Que não faz sentido eles darem todas essas informações, pedirem todas as outras atividades e a gente não fazer isso, se a gente já aprendeu a fazer esse tipo de coisa. Posso clicar aqui em perfil topográfico. Perfil topográfico. Mostrar perfil de elevação. E aí eu tenho aqui todo o meu terreno e a gente vai fazer uma comparação se realmente esse perfil topográfico vai bater com o que a gente vai fazer lá no DWG que foi disponibilizado. Vou fazer uma captura de tela. Ferramenta captura de tela. Vou clicar aqui em novo. E aí eu vou fazer a minha captura de tela aqui desse meu mapa. Vou clicar em salvar. E vou digitar aqui perfil topográfico. Essa é a parte fácil da atividade mapa. Eu acredito, deixa eu só dar uma observada aqui. Eu acredito que agora essas são as únicas informações. No caso aqui eu vou trocar, em vez de colocar imagem das curvas de nível em raio quilométrico, vou colocar aqui perfil topográfico do terreno obtido via Google Earth. E aí eu substituo essa minha imagem pelaquela que está com o perfil topográfico. Vou inserir ela aqui e aí eu tenho a minha imagem aqui com o perfil topográfico delimitado. Vou só fazer mais um ajuste aqui para eu poder entrar. Pronto. Depois que a gente fez isso tudo, a gente vai precisar substituir aqui também. Vou inserir a outra imagem que a gente tem aqui das curvas de nível do terreno via Contour Creator.
Vou fazer um corte para eliminar aquilo ali, baixar arquivo KML que ficou. Pronto. Fiz o meu corte. Deixa eu só subir mais um pouco aqui. Fiz o meu corte. E aí eu já tenho aqui um bom acervo de informações a respeito do meu lote. Eu tenho aqui o meu lote em vista de cima. E aqui eu posso também desenhar em cima dele. No caso eu não vou usar aqui os lápis, eu vou inserir figuras geométricas, no caso formas, linhas, e aí eu posso desenhar as minhas linhas ao redor do meu terreno, como se fosse para simular esse meu desenho. Vou deletar ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela aqui. Inserir forma. Vou usar o retângulo para ver se ele vai. Lógico que ele vai ficar diferente, né? Posso rotacionar ele aqui um pouco. E aí eu coloco ele acima do meu terreno. Deixa eu só ajustar aqui. Pronto. Terreno ajustado. Venho aqui em preenchimento e forma e coloco sem preenchimento. Aonde tem o contorno eu vou mudar para uma coloração que deixe mais chamativo, no caso aqui o vermelho. Eu acredito que também tenha como alterar a linha para ela ficar mais espessa. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Não vamos aplicar textura não. Fechar aqui. Pronto, para não demorar muito, eu vou deixar aqui do jeito que está, com o perfil do contorno aqui do meu terreno, as curvas de níveis que passam por ele, que já estão todas delimitadas. E aí eu já tenho o meu acervo bom de informações. Lembrando que a gente tem que fazer todo o memorial descritivo ali em cima. Se quiser fazer essa etapa aqui para implementar no seu trabalho também fica interessante. E aqui é onde a gente vai inserir os croquis feitos no CAD, que a gente vai começar agora. Vou fechar aqui o Google Earth. Vou salvar as informações, porque caso eu precise reacessar, eu tenho como reacessar quando eu abrir o meu Google Earth novamente. Vou fechar aqui e vou salvar, porque depois eu vou voltar para cá, para não ficar travando meu computador, para não dar problema no vídeo. Vou salvar. E aí eu vou abrir aqui o meu lote no arquivo DWG do AutoCAD. E aí eu vou tomar como base para desenhar o perfil topográfico desse terreno, para fazer o croquis dele, o vídeo que foi disponibilizado pela aluna Marion. E aí eu vou dar mais ou menos uma explicação de como fazer. Aqui eu tenho o meu arquivo do DWG, está travando um pouco o computador. Tem aqui o meu arquivo do DWG, porque tem muitas linhas. E aí eu vou, inicialmente, para não ficar travando tanto o meu desenho, vou clicar aqui na minha lâmpada e vou clicar aqui nas minhas linhas que eu quero ocultar. Vou ocultar essa daqui que eu não vou utilizar. Acho que se eu ocultar essa daqui eu oculto as outras, então eu não vou ocultar. Vou apertar ESC e aí eu já tenho só o meu terreno aqui para não ficar travando. Vou desenhar uma linha. Minto, não vou desenhar uma linha agora. Vou primeiro precisar criar algumas layers. E aí eu vou precisar observar o dimensionamento que eu tenho desse terreno. E aí venho aqui na minha Layer Properties e vou criar uma layer. No caso aqui, eu clico aqui para criar uma layer nova e digito aqui perfil topográfico. Criei a minha linha com perfil topográfico,
seleciono a cor, no caso eu vou utilizar uma coloração mais próxima do branco, esse cinza daqui. Vou alterar o tipo de linha, de contínua eu vou colocar pontilhada, e aí eu vou precisar carregar uma linha nova. Vou utilizar essa daqui, ó, que é bem pontilhadinha. Vou selecionar ela aqui e vou dar um OK. Pronto, ela já foi selecionada como uma layer do tipo pontilhada. Vou fechar aqui, como eu já criei o meu perfil. E aí, como eu tinha dito, precisei ocultar algumas linhas para evitar o travamento no momento da gravação. Se o seu computador está funcionando normal, sem travar, não tem problema, pode deixar do jeito que está. E aí eu vou precisar saber as medidas do meu terreno, que eu acho que eu já devo ter dito, só que aí eu precisei me ausentar um pouco. Mas se eu não tiver dito, tudo bem, a gente vai saber agora. Clico aqui no comando dimensão, e aí eu passo a minha linha, no caso aqui, seleciono essa minha linha daqui, e puxo para fora, e o meu terreno ele tem 112,02 desse lado, 112,3 desse outro, e tem 45,87 nesse outro lado aqui. Tirado as minhas dimensões, não vou precisar puxar aqui desse outro lado, mas vamos puxar. Pronto, 45,81. A gente viu que o terreno ele é um pouco desregular, né? Não vou precisar dessa minha cota ali. Ctrl Z, Ctrl Z, tirei a minha cota. E aí eu vou desenhar a minha primeira linha aqui com o comando linha. E aí a gente vai iniciar, deixa eu apertar aqui novamente ESC. E a gente vai iniciar a desenhar o nosso perfil topográfico. Vou fazer aqui a minha primeira linha, vou habilitar o ortogonal, clicando em F8 no teclado. E vou digitar 120, que no caso, como eu sei que o meu terreno ele tem 112 metros, eu vou precisar desenhar um gráfico para poder fazer toda essa questão da topografia do terreno. Vou colocar com 120, porque aí eu tenho uma margem maior para fazer esse terreno. Dou Enter. E aí eu tenho o meu terreno aqui. Comando linha novamente. E aí eu faço a minha segunda linha aqui. E dessa vez eu vou utilizar 50 metros. Pronto. Fiz aqui as minhas duas primeiras linhas para a gente poder fazer o nosso perfil topográfico. E aí, para agilizar o nosso processo de fazer essas divisões, que a gente vai precisar fazer toda a divisão nessa linha aqui, eu vou utilizar em metros, e nessa daqui eu vou utilizar de 10 em 10 metros, para a gente poder ter uma pré-visualização, porque como aqui o nosso terreno ele tem tá nas unidades das centenas, então eu vou utilizar aqui nas unidades de centenas. Porém, eu vou reduzir na escala para 10 unidades. E aí eu vou habilitar a minha grade, apertando F7. Habilitei minha grade, vou selecionar essas minhas duas linhas e vou movimentá-las para o meu ponto ali. No caso, vou desabilitar o F9, que o meu estava ativado. Seleciono ele aqui e aperto F9. E aí o meu desenho ele vai andar de acordo com os meus pontos da grade. Cliquei aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui de novo. Vou movimentar F9 e vou movimentar ela, desabilitar o F8. Vou movimentá-la para minha grade. Pronto. Movimentei ela para a grade, baseado com essa grade que a gente vai fazer as divisões. E aí, para eu não desenhar linha por linha, vou selecionar aqui, ó, e vou diminuir ela aqui para essa grade daqui. Para eu não desenhar 115 linhas aqui, eu vou usar esse comando aqui, que é o retangular área, e ele faz como se fosse algumas cópias.
E aí no caso eu preciso delimitar, porque aqui ó, eu tenho 3 linhas e eu tenho, no caso, 4 colunas. E aí eu vou colocar aqui nas minhas linhas, vou colocar apenas uma linha, vou clicar aqui fora, e aí quando eu observar aqui o meu desenho, tem apenas uma linha. E aqui eu vou colocar agora 116 linhas, 116 linhas, com espaçamento em 1 metro, e aí ele vai me dar um total de 115 linhas. Pode observar aqui, ó, que até faltou. Por quê? Por que foi que faltou percorrer aqui até os 115 metros? Deixa eu desabilitar a grade de novo, no caso F9. Porque aqui eu não utilizei, não coloquei na grade certa. Vou apertar aqui em Close, vou selecionar aqui, e aí eu vou movimentar ela mais para essa outra grade aqui, com F9 ativado. Pronto. E aí a gente vai observar agora se realmente tem as 115 fileirinhas aqui. Como é que eu faço para desagrupar isso aqui? Que isso aqui está como se fosse um grupo. XPL para Explode. Seleciono o objeto, dou um Enter. E aí se eu quiser apagar essas linhas aqui, eu posso apagar agora. Vamos observar aqui. Vamos dar um trim, no caso, para apagar algumas linhas. E aí a gente vai apagar apenas essas linhas aqui de cima, com exceção da primeira. Pronto. Fiz os meus recortes de linha. Eu agora vou precisar traçar as minhas linhas aqui para cima. No caso aqui, vou movimentar ela aqui, desabilitar o F9 logo, e vou movimentar ela para baixo com o F8 ativado em 5 metros. Por que eu estou colocando em 5 metros? Porque aí quando eu for fazer aqui as minhas divisões, eu vou precisar apagar isso aqui também, daqui de cima. Quando eu for fazer as minhas divisões, eles vão estar divididos em 5 metros. E aí, depois eu vou deletar essa linha daqui, que eu vou criar. Faço aqui o meu ícone de cópias, digamos assim. Seleciono ele, aperto Enter, e aí ele vai me dar a quantidade de linhas. No caso, digamos que eu queira... agora eu vou trabalhar na quantidade de linhas. Digamos que eu queira 6 linhas. E aí eu coloco aqui 6 linhas, com espaçamento entre as linhas de 10 metros. No caso eu vou colocar aqui de espaçamento de 5, porque aí eu pego aonde estão as grades. Espaçamento de 5, vou aumentar aqui para 10 linhas. Pronto. Aumentei para 10 linhas. Vou precisar apenas apagar as colunas. No caso aqui, uma coluna. Pronto. Tenho as minhas linhas aqui separadinhas. Vou fechar aqui o bloco. XP para Explode. Peraí, foi errado. XPL Explode. Seleciono o meu objeto, dou um Enter, apago essas duas primeiras linhas que eu não vou utilizar. Comando Trim. Eu apago essas linhas daqui que eu não vou utilizar agora. E aí apago essa minha carreirinha aqui de baixo, com exceção da primeira linha. Seleciono essa linha, deleto também, e aí eu tenho a minha, digamos assim, a minha grade, meus eixos X e Y, para eu desenhar o meu perfil topográfico. Isso aí era uma dúvida que algumas pessoas estavam tendo, e aí eu resolvi fazer dessa forma. Vou fazer uma cópia, no caso com um offset de 5 metros, selecionar ela aqui,
Vou andar para cá 5 e dou um clique. Comando trim. Vou deletar agora tr, comando trim, e vou apagar as linhas que eu não quero utilizar. Vou deletar essa daqui também. Pronto. Minha grade aqui eu vou precisar esticar um pouco aqui, porque eu apaguei a errada. Pronto, estiquei. A grade feita. E agora eu vou precisar fazer a questão das numerações. Eu vou precisar desenhar 112 numerações? Não vou. Como é que eu vou fazer? Vou fazer a minha primeira letra aqui, meu primeiro número, e vou usar aquele comando lá para o ajuste das cópias. Faço meu primeiro número. Vou diminuir aqui, no caso, o tamanho da minha numeração, quase que não sai. E coloco, digamos, em 1, só para fazer um primeiro teste. Estou vendo aqui que ela ficou muito grande. Selecionar ela aqui. Dou um Enter, no caso. Vou selecionar ela aqui. Pronto, entrei. Dando 2 cliques no número. Vou diminuir aqui para 1, que não tinha diminuído. Dou um Enter. Diminuiu agora. Vamos ver o tamanho. Tá num tamanho bom, mas eu acho que ainda precisa diminuir. Vou dar aqui 2 cliques. Deixa eu ver se eu consigo selecionar o número. Dou um Enter. Vou diminuir aqui para 0,5. Dou um Enter. Clico fora. Eu acho que agora já está num tamanho bom. Vou só ajustar aqui. Mais para cá. Desabilitar o F8. Pronto. Vou posicionar ele mais ou menos aqui. E agora eu vou fazer as minhas cópias. Clico aqui. Clico no meu primeiro número, dou um Enter, e aí eu vou fazer ele com espaçamento em 1 metro, de 1 em 1 metro, com o número de colunas em 115, no caso 116, e apenas uma linha. Pronto. Fiz aqui todos os meus números. Vou fechar aqui. Vou dar um explode nesse grupo. É XPL. E vou deletar esses últimos números aqui. Vou precisar alterar os números. E aí eu não vou precisar alterar de 1 em 1. Como é que eu vou fazer para alterar todos os números? Digito TC. E aí eu vou procurar por tcount, que ele vai fazer toda a contagem para mim. Aperto F, Enter, clico na frente do meu primeiro número e arrasto até o meu último número. Dou um Enter, dou um Enter novamente, vou clicar em Select Order, e aí eu vou deixar de 1 para 1 do jeito que está. Quando eu der o meu Enter, que eu clicar em Overwrite, ele vai dar toda a minha numeração. No caso aqui ele parou em 110. Então eu vou precisar fazer um pouco mais esticado para cá. Se a gente olhar aqui, tá todos os números direitinho. Só esses daqui que ficaram mais embananados. E aí eu vou precisar fazer um ajuste. Ctrl Z. Vou ajustar aqui o tamanho dele. Clicar nele, dar um Enter, pronto, entrei nele aqui, vou alterar o tamanho dele. Não se preocupe que eu vou mandar
pelo menos com essa grade já feita para vocês. E aí eu vou deixar aqui com um número menor, vou botar 0.2 ou 0.3, 0.2. Esqueci de dar o Enter. Zero ponto dois, Enter. Vou fazer agora as minhas cópias, no caso vou aproximar aqui, fazer as minhas cópias, no caso 116, e aí eu vi que já está faltando lá, né? 116 com espaçamento em 1 metro, com apenas uma linha. Pronto. Vou clicar aqui para fechar. Vou precisar andar, no caso, mais algumas linhas. E aí eu só vou fazer uma cópia delas aqui. Botar ela aqui. E aqui. Pronto, ESC. Vou deletar essas daqui. E vou precisar deletar uma delas e uma delas que ficaram aqui em cima. Vou arrastar um pouco mais para cá. No caso, vou botar com 10. Pronto. Vou usar o T-Count para poder ajustar aqui os meus números. Porém, eu preciso primeiro desagrupá-los. X, P, L, Explode, eu acabei digitando errado, TC, F, e aí eu estou fazendo esse comando mais para vocês verem que a gente não precisa estar digitando número por número para poder ter a questão da numeração em ordem. Select Order, 1 para 1, Overwrite, e aí parou aqui em 116. Pronto. Tenho os meus primeiros números aqui. Vou fazer uma cópia desse meu primeiro número, porque aí agora eu faço os meus ajustes aqui nessas outras. Caso você queira também utilizar a questão da numeração do que foi feito pela Marion, dá também para utilizar. Porém, eu percebi que tem algo diferente naquele... Não sei se foi percepção minha ou se não era para ser daquela forma. Mas eu resolvi refazer essa questão daqui, porque algumas pessoas também pediram para eu fazer esse passo a passo. 450, no caso eu vou colocar com 470. Vem para cá, 470. Vou fazer uma cópia, porque dessa vez ficou mais fácil. São menos números. Vou apertar F8. 470. 470. Pronto. Vou precisar alterar eles aqui. Esse é 470. Esse é 475. 480 e por aí vai. Vou dar uma pausa aqui bem rapidinha para fazer essas alterações. E aí eu volto para continuar. Deixa eu ver se eu consigo pausar aqui. No caso não está dando para pausar. Pronto, numeração alterada. Eu vou agora fazer toda a questão da minha topografia de terreno. E aí a gente vai ver se realmente o terreno equivale ao perfil topográfico feito no Google Earth. Vou fazer uma linha. Aqui, comando ESC. Linha. E aí eu vou fazer uma linha do meu centro aqui até o centro do meu terreno aqui. Deixa eu ver se vai. Pronto. Feita essa linha, eu vou fazer agora
as medições em relação a cada uma das curvas de nível. E aí, para eu poder fazer essa análise aqui, eu vou fazer as cotas alinhadas. Clico aqui na minha primeira cota, desabilito o F8 para não dar problema e clico aqui. No caso, vou aproximar o máximo possível. 15,32. E aí no seu pode também dar outro valor, não tem problema. Venho aqui novamente, clico aqui. No caso, eu vou pegar do começo aqui até a segunda. E do começo até a minha terceira. E aí eu vou vendo os valores que vão saindo para poder adicionar lá ao meu perfil topográfico que eu estou criando no AutoCAD. Minha terceira aqui. No caso aqui 112,16. É isso mesmo. Pronto, 112,16. Vou fazer uma cópia dele aqui para adicionar aqui mais próximo para ficar mais fácil de eu visualizar. Cópia. E aí eu posiciono ele aqui. Pronto. Eu tenho que a minha primeira cota é em 400, minha primeira curva de nível é em 493 metros. Então eu vou adicionar acima do nível de 493 uma linha. Vou fazer uma cópia dessa linha aqui, e como aqui eu sei que tem 10, então eu preciso apenas avançar em uma unidade. Cópia. Adianto em 1 metro. Enter. No caso, eu teria que ter andado 3, e aí eu vou mover mais 2, que foi por falta de atenção. 2 metros. Pronto. Essa aqui é a minha cota 493, e aí eu posso fazer uma cópia dela para cá. Vou só reduzir um pouco mais ela aqui, na metade, para eu poder diferenciar qual é qual. Vou utilizar aqui o meu perfil topográfico, a minha layer de perfil topográfico. Vou ligar ela aqui, que eu tinha desabilitado. Pronto. Estou com a minha layer de perfil topográfico ligado. E aí eu vou fazer o que? Vou selecionar aqui, vou mudar a layer e vou fazer o meu primeiro círculo aqui para representar meu primeiro ponto com 3. Não, vou diminuir para 0.3. Pronto, 0.3. Eu fiz o meu primeiro ponto topográfico, que ele aí que está representando o meu nível 0, que seria o nível da calçada. Vamos agora para o nosso segundo nível. Em 15,32 ele anda para 490, ou seja, aqui na minha linha de 490, que eu vou desenhar uma linha, eu vou precisar andar, vou até passar ela aqui até o final, F8 ativado, eu vou precisar andar ela em 15,32, e aí eu venho aqui no 15, cadê o 15? E vou fazer um offset de 0,32, 0,32. E aí você deve estar se perguntando, por que 0,32 e não 32? Porque aqui a unidade é diferente dessa unidade. Aperto ESC, seleciono ela aqui e altero a layer dela. Vou clicar aqui nessa minha ponta e vou arrastar para cima para passar aqui. E aí eu tenho aqui o meu segundo ponto. Comando círculo, Enter, venho aqui nesse ponto 0.3, 0.3. Tenho o meu segundo ponto aqui feito. E aí eu vou fazer para o restante.
Pronto, fiz aqui o meu segundo ponto, eu vou fazer agora o meu terceiro ponto, e aí eu vou observar que em relação ao primeiro, ele andou para casa 56,49. E aí eu vou procurar aqui na minha linha a 56. Deixa eu passar mais para cá. Aqui, 56. Vou dar um offset de 0,46. 0,46. Fiz o meu terceiro ponto aqui. Vou avançar ela para cima. Vou alterar a layer dela, para eu não esquecer. E vou agora observar em qual linha ela está. Ela está na 485. Seleciono aqui a minha linha 485. Dou um comando linha. E clico aqui e arrasto até o final do meu terreno. 495. Venho aqui na minha interseção. Comando círculo. Faço o meu terceiro ponto. No caso 0,3. Eu tenho o meu terceiro ponto topográfico, que seria a minha terceira curva de nível. Primeira, segunda, terceira curva de nível. Em 103,41, e aqui eu coloquei 46, vou precisar andar esses dois aqui em mais 0,03. Mover 0,03. Pronto. Agora está tudo certo. Em 103,41 eu vou ter a minha de 480. Linha, comando linha. Vou procurar pela linha 480. Arrasto até o final do meu desenho. E na 103 eu vou desenhar o 0,41. Aqui, 103, offset 0,41, 0,41. Dou um clique, seleciono ela, altero a layer e arrasto para cima para fazer o meu quarto ponto. Comando círculo 0,3. E para fazer o meu último ponto, que no caso é o de 477, eu tenho que ele tem 112,16. E aí eu venho aqui no 112, dou um offset de 0,16. 0,16 para cá. Pronto. 0,16. Seleciono ela aqui. Altero a layer. Vou ter que arrastar para cima. E vou precisar fazer a minha linha aqui em 477. Eu tenho aqui 470, 475. Vou precisar andar apenas 2 unidades aqui. Comando offset. Coloco 2. E aí eu tenho aqui a minha linha de 477. ESC. Clico aqui. Seleciono a minha layer. Arrasto até o final do meu terreno. E faço o meu último ponto topográfico. Comando círculo 0,3. E aí eu tenho as minhas linhas aqui do meu terreno todas feitas. Vou precisar traçar uma linha entre os pontos para a gente ter uma representação visual de como é que é o terreno. Vou criar aqui uma nova layer. E aí eu vou utilizar a mesma linha do lote. No caso eu não vou nem criar, eu vou utilizar a do lote. Comando linha ou polilinha. Vou botar o polilinha.
seleciono a layer do lote, clico no meu primeiro ponto, vou até o meu segundo ponto, deixa eu desabilitar o F8, vou até o meu terceiro, vou até o meu quarto e vou até o meu quinto ponto. Arrasto aqui para baixo para encostar aqui. E aí eu tenho mais ou menos essa minha visualização de perfil do terreno. A gente tem o que de informação aqui? Que esse meu terreno ele está em declive. Ele começa aqui na calçada e vai descendo até chegar no último ponto topográfico, que é onde chega a questão daquele muro lá. Vou movimentar essa cópia daqui que eu fiz. Vou mover ela para mais para longe. Depois eu vou utilizar ela. E aí eu vou precisar fazer uma cópia desse meu perfil topográfico. Vou copiar ele aqui. Por que eu vou fazer uma cópia? Porque a gente vai fazer agora toda a questão do croquis do terreno com as alterações que a gente vai fazer. Vou fazer uma cópia dele aqui. CO. Arrasto para baixo. Deixa mais ou menos assim próximo os dois. E agora é onde a gente vai começar a fazer as nossas alterações. Eu posso deixar esse terreno aqui? Posso, mas eu não vou utilizar ele. Eu vou fazer toda a minha alteração primeiro, aqui em cima. E depois a gente vai fazer, o que a gente vai fazer é deletar essa primeira linha que a gente fez. Que a gente já tem ela aqui desenhada. E aí a gente vai deixar apenas o terreno aqui feito com as alterações. E aí o professor Gabriel ele deu a seguinte dica: a gente pode trabalhar com taludes. E aí o talude ele é uma forma, digamos, mais econômica do que a gente está fazendo muro de arrimo. Ou até mesmo que a gente fosse planear todo o terreno para deixar ele no mesmo nível da rua. Seria quase que impossível. Porém, tem como fazer isso, né? E aí, como a gente está tratando de instituições públicas, a gente não pode fazer esse tipo de obra pelo seguinte: a máquina pública ela sempre tenta ver o meio mais econômico para não nem causar tanto prejuízo para a população, nem pensando, digamos assim, na questão ecológica. E aí a gente vai fazer o nosso perfil topográfico aqui, agora no caso o croquis do nosso terreno, feitas as alterações. E aí a gente vai utilizar como base o nosso nível 493, que é o mesmo que está aqui no nível da rua. Então a gente vai usar o comando polilinha, ou comando linha mesmo. Vou usar o comando linha porque fica mais fácil. Clico aqui na minha primeira linha, arrasto para cá, e isso aí já foi de um teste que eu já fiz, e eu arrasto em 25 metros. Vou ativar o F8. Por que eu estou fazendo com 25 metros? A atividade em si, vou até abrir a calculadora para mostrar para vocês. A atividade em si, ela diz que a gente tem que deixar 20% do nosso terreno para construção de uma garagem, de estacionamento. E aí a gente sabe que o nosso terreno ele tem 112, alguma coisa, ou 30 ou 0,02. E aí eu resolvi arredondar para 112. Colocando aqui 112 menos 20%, eu tenho que mais ou menos 22 metros. E aí, se eu dividir aqui os 122, se eu dividir o terreno aqui por 120, digamos assim, e eu fizer 30, 30, 30 e 30, no caso seria 25 com 5 de talude, dá 30, 25 mais 30 com 5 de talude, mais 30, e 25 com mais 5 de talude para dar os outros 30 aqui.
E aí, essa foi a solução que eu achei. Então vou colocar aqui 25, arrasto para baixo em 5. E aí a gente já percebe que a gente vai precisar aterrar essa parte daqui. Vou dar um ESC. Vou fazer um offset em 5 metros, porque eu vou tratar o talude de 1 para 1. Offset 5. Vou clicar, pronto. E aí eu faço a minha alteração aqui. Vou, no caso, fazer uma linha daqui para cá, ou eu posso simplesmente arrastar essa ponta para cá. No caso aqui, arrastei essa minha ponta, deleto essa daqui, e aqui eu tenho um talude de 5 metros. Comando linha, clico aqui no meu talude, arrasto para cá em 25 e arrasto para baixo 5 metros. E aí o mesmo movimento que eu fiz aqui eu vou fazer aqui. Offset, arrasto para cá em 5, offset 5, seleciono a linha, arrasto para cá, ou eu posso simplesmente desenhar uma linha na transversal, que também dá a mesma coisa. Seleciono aqui, deleto, linha, 25, e para baixo mais 5. E aí a gente vai percebendo que o terreno, a gente vai ter algumas alterações aqui. No caso eu vou precisar de um corte aqui, aterro aqui, mais outro corte aqui, outro aterro aqui, e aí os aterros e cortes vão meio que se compensando. Offset de 5, seleciono a minha linha aqui, arrasto para cá, deleto essa linha, comando linha, e eu arrasto agora até o final do meu terreno. No caso eu vou encostar nessa linha daqui. Ou eu posso dar o meu declive aqui, que ele pode ser de 6, no caso aqui, vamos ver se dá 6. Desabilitar o F8. Dá um declive de até 6. Ele diz que a gente pode dar um declive de até 6 graus. E aí quando eu observo aqui, nessa minha outra unidade, eu tenho um declive de 6 graus. De 3 graus no caso. Então eu não vou precisar nem aterrar aí nesse pedaço. Cliquei aqui, pronto, terminei o meu terreno. E aí eu tenho onde vai ser cortado e onde vai ser aterrado. Porém eu preciso fazer uma legenda, como foi feita na atividade que o amigo da Marion passou. Vou fazer um retângulo aqui. Vou fazer até da mesma forma. Fazer um retângulo. Vou fazer uma cópia dele mais acima. E aí eu vou especificar o que é corte e o que é aterro. Fazendo um texto aqui. Botar corte. Fazendo uma cópia mais abaixo. F8. E vou fazer uma cópia dele aqui em cima para deixar com o nome legenda corte aterro. Pronto. Tem o primeiro corte, vou editar aqui, botar aterro. E vou botar só o nome legenda. Pronto, legenda. Vou fazer um outro retângulo aqui. Pronto. E agora eu vou precisar aplicar achuras aqui dentro. H para achura. E aí eu vou selecionar o tipo de achura. No caso eu vou utilizar algumas mais fáceis aqui
de visualizar alguma coisa do tipo. Vou botar essa aqui como aterro. Depois eu altero o tamanho dela aqui, ó. Vou botar 0.8. Vou diminuir, que eu ainda estou achando muito grande. 0.08. Ficou muito agora. 0.09. Vou deletar aqui. Ainda não foi. Vou botar aqui menor. 0.5. 0.1. Pronto. Acho que esse tamanho aqui já tá bom. Venho e seleciono essa daqui para o meu corte. Vou selecionar essa outra aqui que é mais... No caso aqui ainda foi para de aterro. Ctrl Z. Seleciono essa aqui. Corte. No caso aterro. Vou fechar aqui. Comando H. E vou selecionar essa para o meu corte. Vou deixar do jeito que está aqui. Close. E agora eu vou só fazer o que é corte e o que é aterro. H. Seleciono aqui a minha layer de aterro. Aterro, aterro, aterro. 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 E aqui vai ser um corte. Pronto. Vou dar um close. H novamente. E aí eu tenho o meu corte. E aí eu vou botar onde tem meus cortes. Corte. Corte. E corte. Clicar aqui nessa outra para corte também. Pronto. Fiz os meus cortes e aterros. Eu vou precisar especificar agora quais são os meus níveis. Minhas curvas de níveis. Que isso aí também não foi explicado lá no vídeo do menino. Círculo 0.3. E aí eu vou fazer só nas pontas dos meus taludes. 0.3. E esse aqui continuou com o mesmo nível. Vou agora passar uma linha. No caso, vou apertar ESC aqui. Vou criar uma nova layer. E aqui eu tenho o perfil topográfico, né? Vou fazer uma cópia dele. Colocar aqui. Perfil de croquis. Croquis. E vou alterar a cor dessa minha layer. Vou botar um pouco mais escura para eu poder diferenciar. Vou fechar aqui. E aí eu posso deletar essas minhas outras linhas aqui. No caso, vou deletar esse. Deletar esse. Deletar esse. E esse aqui continua. Vou alterar esse daqui. Vou mudar aqui para perfil de croquis. Vou precisar apagar essas outras linhas. No caso, eu vou deixar apenas essa daqui até o final. F8. Pronto. E aí eu vou apagar essas outras linhas aqui. Delete. Delete. Vou deletar essa daqui também. Vou deletar essa. E vou deletar essa daqui. Vou precisar passar uma linha agora daqui. No caso, vou alterar aqui para perfil de croquis. Linha. Arrasto daqui até embaixo. Vamos ver se com F8 vai.
O efeito estava ativado, então estava certo. Tá no 25, aqui ó, 25 metros. E aí eu sei que esse daqui é com 30. Vou arrastar só um pouquinho aqui para cima. Vou dar um offset. Vou colocar aqui 30. Tá vendo? Ó, foi direitinho aqui no meu ponto. 30, dou um clique. 30, dou outro clique. Vou precisar alterar essas layers daqui também para perfil topográfico de croquis. E aí aqui eu tenho, vou precisar aplicar aqui a Ashura também, que no caso ficou faltando. Deixa eu só mudar aqui para perfil de lote H e pronto. Fiz aqui os meus cortes e aterros em relação ao meu terreno. Tenho aqui agora as minhas novas curvas de níveis. Vou precisar só passar aqui. E aí, para eu saber as distâncias aqui, eu apenas dou um offset, que como eu sei que o talude é de 5 metros, de 5 para baixo. 5 metros, 5 metros. E aí eu tenho todo o meu perfil topográfico novo aqui, feito em croquis. Se eu quiser, eu posso também aplicar uma Ashura aqui, posso. Só não vou aplicar para não me dar esse trabalho, porque aqui a gente já tem mais ou menos uma visualização de como é que vai ficar o terreno. E aí agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer as alterações, no caso, essas indicações daqui do que a gente fez. No caso, a gente criou 1, 2, 3 taludes. E a gente precisa especificar isso aqui em planta. Vou deletar essas linhas aqui, que eu não vou utilizar. Vou deletar essas cotas antigas. No caso, eu vou deixar somente essa daqui. Vou apagar aqui, aqui, e essa primeira fica. Vou deletá-las. E aí eu vou fazer toda a minha especificação dos meus níveis de talude. E aí a gente pode fazer do mesmo jeito que o amigo da Marion fez. Deixa eu deletar aqui e aqui. Só vou precisar dar uma alinhada nisso aqui. E aí eu seleciono todo o desenho. Primeiro eu faço uma linha aqui com 112.3, porque eu sei que esse tamanho daqui, dessa minha parte aqui debaixo do terreno, é 112.3. Seleciono todo o desenho, AL, e alinho o meu terreno à minha linha. Clico aqui no primeiro, clico aqui no segundo, dou um Enter. Vai perguntar se eu quero alinhar com o objeto. Clico em sim. E aí o meu objeto foi alinhado aqui à minha linha que eu tinha criado. Pronto. Aqui agora eu posso fazer toda a questão das curvas de níveis que eu fiz aqui nesse meu terreno e especificar os taludes feitos. Eu vou dar só uma pausinha. Vou precisar ir ao banheiro, mas aí vocês não vão nem perceber. Pronto, de volta aqui. A gente agora vai fazer na questão dos taludes. E aí eu vou fazer minha primeira linha aqui. Vou apertar ESC várias vezes. Vou fazer a minha primeira linha aqui em relação ao meu terreno. E aí eu vou movimentar essa minha linha em 25 metros. Offset. Clico aqui primeiro, digito 25, faço a minha primeira linha, digito 5, clico novamente, dá 25, digito 5, Ctrl Z, digito 5, clico aqui 25 e digito 5.
fiz as minhas linhas que representam o meu talude. Vou deletar aqui primeiro essa achura para ficar mais fácil a gente visualizar ou não. Eu vou alterar aqui, no caso, essas linhas que eu fiz para os meus taludes e vou criar uma linha, uma layer no caso, para os taludes. Vou botar aqui taludes e vou alterar ela para coloração amarelo. Vou dar um OK, vou fechar aqui e eu vou alterar essas minhas linhas. Vou digitar MA para eu alterar as minhas linhas para os meus taludes. Pronto, alterei elas. Vou fazer somente uma especificação aqui. Deixa eu arrastar aqui. Pronto, vou precisar fechar, porque aí, como eu tenho o meu terreno com algumas imperfeições, depois isso aqui eu apago com trim. E aí eu vou fazer o fechamento meu aqui. E aí uma ideia que a gente pode dar também, para não ter, estava até conversando isso com a Beatriz, a gente pode fazer aqui uma rampa de acesso até o estacionamento. Essa foi uma das opções que eu pensei também. Cheguei até a desenhar aqui no SketchUp mais ou menos como é que vai ficar o terreno. Na questão do 3D, a gente tem aqui os taludes com 25 metros cada, e aqui o estacionamento na parte traseira do meu terreno, com uma rampa de acesso, que é uma senhora rampa para o estacionamento. E aí eu vou deixar assim somente com os taludes, porque aí a gente já deixa mais ou menos como está aqui no perfil topográfico. Não vou dar esse tipo de detalhamento aqui, porque pode ser que aconteça de dar problema no momento da correção lá para os professores. Vou apagar aqui essas linhas, essas aqui. E a outra coisa, pessoal, não se preocupem com a questão de todos os trabalhos vão ficar iguais, com as mesmas propostas. Lógico que vão ficar iguais com as mesmas propostas. O que vai diferenciar o trabalho de vocês é justamente as imagens que vocês vão tirar, o perfil topográfico que vocês vão fazer lá no Google Earth. E aí a única coisa que vai ter igual no trabalho de vocês é apenas a questão do terreno, e que isso já foi debatido até com o professor Gabriel sobre essa questão do terreno. E ele mesmo foi quem supôs a dica, então não tem por que ficar pensando que todos os trabalhos vão ficar iguais. Vão. E isso não é um problema. Isso indica que vocês estão aprendendo. Vou botar aqui com 4 metros. Vocês estão aprendendo. E vocês estão ali para isso mesmo, para aprender. Vou fazer cópias. No caso, eu vou utilizar isso aqui para eu fazer as minhas cópias. Vou fazer aqui com... Ele tem 40 e pouco. Vou botar 40 linhas com espaçamento em 25 metros. No caso aqui eu coloco com 3. E aqui eu aumento para 30, no caso. Vamos ver se vai. Pronto, foi com 30. E aí eu só vou fazer encaixar ele aqui dentro. No caso eu vou passar o espaçamento aqui entre as linhas de 1,20 m, 1,2, 1,2, para ver se vai. Vou dar um close e aí eu vou movimentar
esse meu primeiro aqui para dentro do meu terreno aqui. Pronto, ficou passando um, então a gente só faz editar aqui, botar com 39, que tá tudo certo. Vou fechar aqui e vou movimentar ele mais um pouco para cima. E aí a gente vai especificar que isso aqui são taludes. A gente pode chamar, fazer linhas de chamamento. No caso aqui eu vou fazer uma linha de chamamento. Passar para cá. Vou desabilitar o F8 para dar uma alterada aqui. E vou colocar aqui a legenda com o nome talude. Vou até copiar daqui, ó. Legenda CO. Por que eu vou fazer uma cópia dela e não um Ctrl C? Porque aí eu posso adicionar em outros lugares. E é o que eu vou fazer para a gente ter a especificação dos nossos níveis. Aqui está com 493, esse aqui está com um, esse aqui está com outro, e esse aqui já tem um nível especificado. Vou botar aqui a legenda taludes. Eu posso botar o talude com T maiúsculo? Posso. Talude. Vou fechar aqui. Aqui no caso dessa legenda eu vou rotacionar um pouco. Essa também eu vou rotacionar um pouco. E aí eu vou fazer uma linha de chamada para elas também. Usar aqui o comando linha. Vou pegar essa ponta de cá, passar para cá e para cá. Comando linha para cá e para cá. Pronto. E aqui eu faço as minhas alterações nos meus níveis. Eu posso mudar as cores dos meus níveis também. Vou colocar aqui, esse daqui está com 1. A gente precisa saber aqui qual é o distanciamento deles. Então vamos passar aqui essa medida para a gente saber. Se ele tem um distanciamento de 5, no caso aqui está 2. Essa aqui ainda continuou, que era de 77. Porém, essa daqui, em relação a essa outra, sabendo ela, a gente já sabe as outras. Vou fazer aqui, F8, com 3. Então, se esse é 493, vamos ver se esse daqui também é. 3 também. Isso é em relação aos níveis anteriores. Daqui para cá já vai ser totalmente diferente. Daqui para cá seria 5, que realmente foi 5. Então 3 por conta desse primeiro, 3 em relação ao segundo, 493, no caso com mais 5, 498, quer dizer, com menos 5, que a gente tirou, a gente diminuiu, então vai para 488. 488. Posso estar errado? Posso, porque eu não fiz a conta direita, mas eu acredito que está certo. 488 menos 5 dá 483. E aqui eu já tenho a minha de 487. Então eu vou deixar essas aqui com a coloração vermelha mesmo. Pronto. Aqui eu tenho o meu croquis do terreno, tenho o meu croquis do meu perfil, tenho o meu perfil topográfico. E aí o que eu posso fazer agora é o seguinte. Eu baixei minha foto do perfil topográfico. E aí eu vou fazer uma edição nela. Vou editar ela aqui. Cadê?
que faz para editar? Redimensionar a imagem. Será que é aqui? Não. Clico aqui com o botão direito, se o seu computador for Windows 10. No caso aqui eu vou fazer somente o corte aqui, para a gente fazer, adicionar ela aqui ao lado do meu perfil, para a gente ver se realmente os perfis batem. Então vou dar uma pausa também novamente, para poder fazer o corte, e aí eu adiciono ela aqui. No caso eu adiciono ele lá ao meu terreno, e aí para eu fazer o corte, eu clico aqui, ó. Tava tão na cara e eu nem vi. E eu vou fazer o meu corte. Vou cortar ele aqui. Diminuir ele aqui, ó. E aqui eu tenho o meu corte. Deixa eu aumentar um pouco mais. Cortei ele aqui. Vou salvar como uma cópia. Vou colocar ele aqui na minha área de trabalho. Perfil topográfico. Prancha. Porque a gente vai precisar criar uma prancha para esses perfis que a gente fez. Vou salvar. Vou fechar aqui. Vou selecionar aqui o meu perfil topográfico que está na minha área de trabalho, que foi o que eu criei agora, e vou arrastar lá para o meu AutoCAD. Fazer aqui. Clicar para cá. E aí ele vai perguntar se eu quero rotacionar. Eu não vou rotacionar. Vou só precisar ajustar o alinhamento. No caso aqui ele está com 400. E aí eu vou alinhar mais ou menos no tamanho desse aqui. Fazer uma cópia dessa linha. Porque aí eu faço daqui até aqui o meu perfil topográfico. Então vamos para o alinhar. Selecionar aqui meu desenho. Alinhar. Seleciono aqui o meu primeiro pontinho de cá. Lógico que não vai ficar perfeitamente no tamanho certo. Clico aqui. Venho aqui, clico no meu segundo ponto. E arrasto até o meu outro ponto. Dou um Enter. Alinho. E aí eu tenho o meu desenho aqui, mais ou menos no mesmo tamanho. E aí eu posso fazer um comparativo. Vou até movimentar ele para lá. Enter. Deixa eu movimentar. Ele para cá, para perto. Desabilitar o F8. E eu movimento ele para cá para a gente fazer um comparativo entre os dois. Deixa eu posicionar ele aqui. Movimentar ele agora para cima. F8. Deixar ele aqui em cima para a gente fazer um comparativo. E aí a gente vê que pelo perfil topográfico que a gente fez lá do meio, ele meio que se assemelha ao perfil original do terreno feito pelo Google Earth. E aí isso também pode entrar em memorial descritivo. Isso é interessante a gente fazer essas comparações. E essas comparações elas podem entrar no nosso memorial descritivo. E agora a gente vai fazer a criação da prancha. Vou só precisar religar algumas layers que eu tinha apagado, né? No caso aqui eu vou deletar essa daqui. Pronto, deletei. E aí, como o meu AutoCAD ele não tem a prancha A0, eu vou utilizar um template que eu tenho, que eu utilizo nas minhas aulas da mentoria, fora do mapa. E aí eu vou utilizar a minha folha A0 aqui para fazer esse meu desenho. No caso aqui, eu vou só copiar todos os elementos que estão aqui, Ctrl C, e vou levar lá para o meu DWG, Ctrl V. Vou fazer aqui, pronto. Tenho aqui os meus desenhos, e aí eu vou deixar para vocês esse DWG aqui também, para vocês utilizarem ele. Vou dar 2 cliques aqui na minha viewport, vou arrastar, e aí eu vejo que aqui o meu desenho está ultra grande. E aí eu vou precisar fazer, no caso, algumas alterações.
No caso eu não vou utilizar a 0, vou utilizar a 1 para ver se vai. Pronto. Vou dar um zoom, Z, Enter, S, Enter, e aí eu vou digitar a minha escala, 1000/500 XP. Dei uma afastada, mas ainda não deu o suficiente. Vou somente ajustar eles lá na minha model. No caso aqui eu vou alterar a posição do meu croquis aqui, N. Vou movimentar ele para cá. E aí eu tenho mais facilidade de visualizar ele aqui depois. Dou 2 cliques, arrasto. E aí eu tenho aqui meu desenho na escala 1/500. E aí eu vou deixar como eu vou deixar esse template para vocês, vou somente alterar algumas coisas. Aqui a escala, eu coloco 1/500. No caso da folha eu não vou alterar, vou deixar uma mesmo. Curso, no caso aqui eu vou colocar arquitetura. E aí você pode alterar o carimbo do jeito que você quiser. O nome da disciplina eu vou colocar topografia. Eu posso botar tudo em letra maiúscula também. Topografia. Docente, vocês colocam o nome do professor. No caso, como é o nome dele mesmo? Vou deixar aqui, professor Herman. Acho que é assim, Herman. Professor Herman. Aqui vocês colocam atividade mapa. E aqui vocês colocam perfil /croquis topográfico. A turma vocês alteram para o módulo. No caso aqui vou alterar aqui para módulo. E aí vocês fazem as alterações de vocês. Eu não vou fazer essas alterações aqui, porque senão fica muito comprido o vídeo. Mas aí você já tem a questão do perfil topográfico, o perfil de corte e aterro, o croquis, e aqui ainda tem a questão da comparação entre o croquis feito do terreno e o perfil feito pelo Google Earth. E aí eu vou dar um Ctrl P. Vou clicar aqui em Continue Upload to Single Sheet. Vou selecionar aqui a minha folha para a ISO A1, no caso essa ISO daqui. Vou mudar aqui para DWG para PDF. Vou clicar aqui de Layout para Window. E aí eu seleciono essa minha primeira ponta de cá, da minha folha 1. E a minha última pontinha de cá. Vou clicar aqui em aplicar e vou dar uma pré-visualização. Aqui eu tenho todos os meus desenhos na minha prancha, então tá tudo certinho. Vou dar um ESC. No caso aqui, ó, a gente percebe que a folha ela tá passando um pouco. Então eu vou ter que alterar aqui a folha. No caso eu vou utilizar outra ISO A1. Vamos ver aqui. ISO A1. Aqui, Full Blade. Acho que é essa daqui. Vamos dar um Apply to Layout. Pré-visualização. Pronto, agora ficou certinho. Vou deixar aqui também esse link desse. No caso, vocês vão utilizar o monochrome, que fica mais fácil também. E vão dar uma pré-visualização. No monochrome ele vai observar, vocês vão observar que vai ficar tudo nas mesmas cores, então tá tudo certo. Tem aqui todo o perfil, a gente vai precisar apagar essas cotas que eu fiz. Tem aqui o perfil topográfico, a gente também pode fazer a questão das linhas de chamada, colocar aqui
uma legenda para esse perfil topográfico, que aqui é o perfil topográfico do terreno inicial e aqui o final. A gente pode também fazer uma cópia do terreno, colocar aqui terreno inicial, terreno final. Eu vou fazer até isso agora também. Vou vir aqui, vou copiar aqui o meu terreno, no caso aqui, terreno. Cópia. E aí eu vou copiar meu terreno aqui mais fora. Vou deletar essas linhas daqui, essas daqui. Vou dar um trim. Aqui é a época de São João, os fogos ficam soltos aqui. Vou deletar esse daqui. Deletar esse daqui. Vou deletar essas cotas que eu fiz no terreno, que eu vou deixar só as originais. Pronto. Tem aqui o meu perfil do terreno original. Vou seguir o mesmo esquema. Comando linha. F8. 112.3. Enter. Seleciono todo o meu desenho aqui. AL. E faço as minhas alterações aqui. Tá? Primeiro ponto, segundo ponto. Enter. Sim. E aí ficou faltando essa cotinha daqui que foi apagada sem querer. E eu copio ela lá pro meu outro terreno. No caso aqui. Pronto. E aí eu coloco as legendas. Eu vou só afastar um pouco aqui. Movimentar. Botar eles mais próximos um do outro. E aí eu vou pegar as legendas e vou fazer toda a questão da minha legenda aqui. CO para copiar. Desabilitar o F8. Vou colocar aqui como eu tinha falado. Perfil do terreno. Perfil do terreno. E aí eu posso alinhar aqui também. Vou botar uma legenda aqui também para o do Google Earth. E aí eu vou dar uma pausa. Eu vou fazer essas alterações. Já sabe como é que faz a alteração. Clique em cima. Dá Enter. Quer dizer, clique em cima. Dá 2 cliques em cima e faz a legenda. No caso aqui. Perfil topográfico inicial. Vou só aumentar aqui um pouco para caber tudo numa linha só. E aí eu vou fazer todas as alterações agora. Pronto, feita todas as minhas alterações aqui, ó. Perfil topográfico Google Earth, perfil topográfico inicial, perfil topográfico terreno final, croquis terreno final e croquis terreno inicial. Agora eu posso ir lá e imprimir a minha prancha com todas as minhas alterações de terreno feitas. Então Ctrl P e aí eu faço a minha impressão. Já estava com isso aqui tudo configurado, dou um OK. Vou salvar aqui como atividade mapa topografia Vou dar um salve. Será que estava no monochrome? A gente vai ver agora. Não foi no monochrome. Então vou lá e vou salvar novamente. Ctrl P. Seleciono o monochrome. Aplico o layout. Dou um OK. E aí eu salvo como atividade mapa topografia. Vou fechar só ela aqui, que eu não preciso mais dela aqui. Aberta. Vou dar um OK. Sim. E aí reescrever em cima
do meu desenho. No caso aqui, eu já tenho toda a minha prancha feita, com tudo configurado. E aí os meus dados aqui, eu vou alterar isso aqui para Unicesumar, e aí você já sabe como é que faz toda essa questão de alteração. Então, no mais, a gente termina essa aula por aqui, que aí vocês vão ter todo o trabalho de fazer aquela questão do memorial descritivo e as alterações de terreno. Então, espero que você tenha gostado de assistir esses videoaulas, espero que tenha sido proveitoso para você. Queria agradecer muito a você que contribuiu. Queria dizer que eu me sinto muito feliz por ter visto que várias pessoas se interessaram nesse tipo de mentoria. E no mais, muito obrigado, tá certo?